Você já parou pra pensar que aquilo que incomoda você, que você vê em outra pessoa, que incomoda você, pode ser algo que você precisa trabalhar em você? Esses dias eu passei por uma situação em que, posteriormente à situação vivida, o Espírito Santo me confrontou. E eu quero compartilhar com você para que isso, de alguma forma, te ajude a entender que o que incomoda você, aquilo que você vê em outra pessoa que incomoda você, pode ser o ponto em que Deus quer moldar e trabalhar em você. Esses dias, eu estava em um determinado grupo no WhatsApp, eu faço parte de vários grupos no WhatsApp, e eu estava em um grupo específico, onde tem muitas pessoas. Nós nos comunicamos, damos ali as nossas opiniões, falamos, interagimos, só que existe ali nesse grupo uma pessoa que sequer se manifesta. Ela não fala um bom dia, ela não interage com nada, pode ser o assunto que for, mas ela não manifesta a sua opinião. E faz um tempo que isso acontece. Só que nesse dia específico, eu não sei o que aconteceu, que o silêncio dessa pessoa me incomodou a tal ponto, em que eu cheguei na pessoa responsável pelo grupo e falei: por que essa pessoa ainda está no grupo? Todo mundo interage, todo mundo conversa, todo mundo fala, todo mundo dá a sua opinião, mas essa pessoa não interage, não manifesta, não dialoga, não fala a sua opinião. Para que esta pessoa no grupo? E a pessoa responsável do grupo só acolheu a minha indignação, o meu desconforto e nada falou. Mais tarde, nesse mesmo dia, o Espírito Santo de Deus, enquanto eu fazia uma outra tarefa, comunicou ao meu coração o porquê o silêncio da pessoa incomoda você. E aí eu fiquei refletindo nessa pergunta que o Espírito Santo me fez. E aí eu voltei lá pro meu passado, na fase da infância, na fase da adolescência. Eu lembrei que nessas duas fases específicas, eu não me expressava. Eu fui silenciada. Eu venho de uma geração de pais, vamos dizer assim, que não se comunicavam com os filhos, que não tinha diálogo com os filhos. A minha mãe sequer ela se expressa. É uma mulher muito forte, guerreira, mas de pouca expressão. Meu pai, eu não tenho muita lembrança de ter momentos de diálogo comigo e com as minhas irmãs, meus irmãos. Então, essa pergunta do Espírito Santo me levou para essa fase da minha vida. E ali eu pude refletir o quanto eu fui silenciada. E o quanto eu não ter um espaço para falar das minhas emoções, falar o que eu sinto, ou um espaço em que eu pudesse ser eu, um espaço que eu pudesse falar dos meus sonhos, desejos, angústias, o quanto a ausência desse espaço me silenciou, causando, muitas vezes, apatia, problema em me comunicar. E ali eu entendi que o Espírito Santo estava me fazendo essa pergunta, para que eu entendesse que essa pessoa no grupo pode ser a Graziela lá do passado. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, eu estudei psicanálise por força da formação, eu precisei fazer terapia. E eu lembro que quando eu sentei na frente da profissional, eu fiquei desconfortável, eu fiquei desconcertada. Eu não sabia ali o que eu tinha que fazer. Ela deu ali as instruções, mas eu não sabia o que falar. Eu não sabia falar de mim. Eu notei que eu não sabia expressar algumas emoções que eu senti, porque eu nunca tive esse espaço. E então, por nunca ter tido esse espaço, eu percebi o tanto de emoções que eu silenciei. O tanto de situações que eu vivi em que eu não pude me expressar. E o quanto, muitas vezes, a falta de expressão, a falta de você comunicar aquilo que você sente pode prejudicar a tua saúde, além da emocional, a física. Porque quando a boca cala, o corpo fala. Então eu entendi que essa pessoa no grupo pode ser uma pessoa que tem dificuldade de se expressar, uma pessoa que, como a Graziela do passado, também foi silenciada. E por isso ela não se expressa. Então eu percebi que o Espírito Santo estava chamando a minha atenção para que eu seja mais empática. E para que eu trabalhe em mim o desconforto que algo no externo me gerou. Porque se algo no externo me gera desconforto, é porque também existe ou já existiu em mim. E então
Eu entendi que aquele silêncio daquela pessoa, naquele grupo que não se comunica, tem a ver comigo, porque foi uma realidade que eu vivi. E muitas vezes nós nos colocamos em situações em que nós não olhamos, não temos um olhar de empatia para com a outra pessoa. E muitas vezes nós reagimos à forma que a outra pessoa age. E nós devemos ter domínio próprio. Nós devemos ter as nossas emoções equilibradas para entender que cada um tem o seu jeito, que cada um tem o seu momento e que cada um deve ser respeitado. Então o Espírito Santo me confrontou porque exatamente foi essa pergunta que o Espírito Santo me fez. Por que o silêncio daquela pessoa te incomoda? Na verdade, o que acontece no externo que nos incomoda existe em nós. E se nós enxergarmos isso, nós teremos a capacidade de fazer alguns ajustes em nós. Por quê? Porque nós não mudamos o outro. Não é porque eu quero que essa pessoa se manifeste ou fale no grupo que ela vai falar. Mas eu posso mudar a minha reação em relação a essa pessoa que não quer falar. Então, quantas vezes, quantas situações eu e você, muitas vezes, queremos impor no outro, porque nós achamos que a nossa verdade é simplesmente a única, ou o nosso jeito de olhar é o único, que é o correto. Só que não é assim. Então, o Espírito Santo me fez entender que eu preciso olhar para essa situação e entender o jeito dessa pessoa e respeitar e não deixar que isso ou qualquer coisa que aconteça do lado de fora tira a minha capacidade de raciocinar ou a minha capacidade de ter empatia. Porque o Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio, o equilíbrio. Muitas vezes nós tratamos outras pessoas de uma forma negativa porque essas pessoas, elas não reagem da maneira que nós desejamos. E isso é até um comportamento infantilizado. Nós não temos que esperar que os outros ou as outras pessoas se comportem ou reajam à maneira que nós desejamos. Porque todo ser humano carrega consigo bagagens, experiências que a moldaram a ser como elas são no presente momento. Então, é tempo de nós olharmos para as pessoas com mais empatia e entender que cada uma tem a sua maneira de se expressar, de reagir, ainda que não seja com palavra alguma. Então, a minha sugestão para você é: comece a observar. Se tal coisa te incomodou, por que incomodou? Por que essa coisa te incomodou? Você vai entender que o que incomoda você é o que há em você e é o que precisa ser trabalhado. O Espírito Santo me fez entender que esse incômodo que eu senti é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim. Porque eu não posso ter um movimento, uma reação a partir daquilo que o outro me faz. Jesus, ele não mudava seu comportamento de acordo com a manifestação das pessoas. Ele sabia para onde estava indo. Ele sabia para que tinha sido chamado. E o seu papel era muito claro. Era levar as boas novas. Era pregar o evangelho. Ele não parava por causa de críticas, por causa de desconfortos, por causa que as pessoas não reagiam à maneira como ele desejava. Até mesmo os seus discípulos, muitas vezes, o deixava na mão. Só que Jesus não deixou de cumprir o seu chamado por causa da reação das pessoas, por causa de algo que aconteceu no externo, do lado de fora dele, porque ele sabia o seu chamado. Que você entenda que aquilo que incomoda você, quando você vê em outras pessoas, é o que você precisa trabalhar em você. Eu espero que esse vídeo fale ao seu coração. Curta, mande essa mensagem, compartilhe com alguém que pode se beneficiar e deixe o seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo.